Olá! Hoje a gente vai direto ao ponto para desvendar uma das ferramentas mais poderosas para entender a saúde de qualquer empresa, o balanço patrimonial. Vamos ver como ele funciona basicamente como um retrato fiel da situação financeira no momento exato no tempo. Então, a grande pergunta é essa, né? Se a gente pudesse congelar o tempo para capturar a posição financeira exata de uma empresa, como a gente faria isso? Qual ferramenta daria para a gente essa imagem nítida e instantânea? E a resposta para essa pergunta é o balanço patrimonial. A melhor analogia, a melhor forma de pensar nele é justamente essa, uma fotografia estática. Ele não mostra o filme da empresa ao longo do ano, sabe? Ele mostra um retrato preciso de tudo que ela possui e tudo que ela deve num único dia. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai passar por 6 pontos bem importantes. Primeiro, vamos aprofundar nessa ideia da fotografia. Depois, vamos olhar o que a empresa tem, como ela financia tudo isso, a equação que faz tudo fechar certinho, como essa foto se encaixa no álbum completo e, no final, como interpretar essa história. Tudo pronto? Então, vamos lá. Primeiro ponto, reforçar essa ideia central. O balanço patrimonial é, por natureza, estático. Pensa assim, é um registro feito numa data específica, que geralmente é 31 de dezembro, congelando a situação da empresa para que a gente possa analisar cada detalhe. Certo. Mas o que essa fotografia mostra, afinal? De um lado da foto, a gente tem os ativos. Eles são basicamente todos os bens e direitos que a empresa possui. Em outras palavras, é aqui que a gente vê onde todos os recursos da companhia foram aplicados. E olha que interessante, tem uma lógica aqui na organização. Os ativos não são listados de qualquer jeito, não. Eles seguem uma ordem de liquidez, da maior para menor. Ou seja, aquilo que vira dinheiro mais rápido, como o próprio caixa, fica lá no topo. E o que é mais difícil de vender, como marcas e patentes, fica por último. E para facilitar nossa vida na hora da análise, esses ativos se dividem em 2 grandes grupos. Primeiro, o ativo circulante. Aqui está tudo que é de curto prazo, o que a empresa espera que vire dinheiro em até 1 ano. Já o ativo não circulante, bom, aqui ficam os bens de longo prazo, aqueles que a empresa usa para operar, como as máquinas e os imóveis. Beleza, a gente já viu o que a empresa tem. Mas e o dinheiro para comprar tudo isso? Veio de onde? A resposta está do outro lado do balanço. É lá que a gente vê as fontes dos recursos, as dívidas com outras pessoas e empresas e o capital que os próprios donos colocaram. E assim como lá nos ativos, aqui também tem uma ordem, uma lógica bem clara. A organização segue o que a gente chama de ordem de exigibilidade. Traduzindo, é a urgência do pagamento. As dívidas que têm que ser pagas logo, como os fornecedores, vêm primeiro. Já as de longo prazo e o capital dos sócios ficam mais para baixo. Então, vamos detalhar essas duas fontes. De um lado, o passivo, isso é basicamente o capital de terceiros, tudo aquilo que a empresa deve. Do outro, o patrimônio líquido, esse é o capital próprio, os recursos dos acionistas. De um jeito bem simples, é o que sobraria para os donos se a empresa pagasse tudo o que deve hoje. Simples assim. Agora sim, a gente chegou no coração do balanço patrimonial, num princípio que faz essa fotografia ter sentido e que garante que tudo esteja em perfeita harmonia. É a própria ideia por trás do nome balanço. E a regra de ouro, o ponto crucial, é essa aqui, a equação fundamental do balanço. O valor total dos ativos tem que ser, e eu digo sempre, igual à soma do passivo com o patrimônio líquido. Não tem meio termo, não tem exceção. Essa igualdade é a lei. E por que isso acontece? Fica fácil de entender olhando por aqui. De um lado temos as aplicações, ou seja, onde a empresa investiu o dinheiro, nos ativos. Do outro lado, as fontes, de onde esse dinheiro veio, das dívidas no passivo e do capital dos sócios no patrimônio líquido. É pura lógica. As fontes e as aplicações têm que bater. Sabe, uma foto sozinha poderosa, mas ela conta uma história muito mais rica quando está num álbum, né? Com o balanço patrimonial é a mesma coisa. Ele não existe no vácuo, ele é parte de um sistema financeiro todo interligado. É que o balanço patrimonial, o BP, na verdade faz parte de um trio, a chamada tríade financeira. Junto com ele tem a DRE, a demonstração do resultado, que diz se a empresa deu lucro ou prejuízo, e também tem a DFC, a demonstração do fluxo de caixa, que mostra de onde veio e para onde foi cada centavo. Juntos, esses 3 contam a história completa. E essa conexão, pessoal, é talvez uma das ideias mais importantes de todas. Como essas 3 peças estão amarradas matematicamente, fica muito, mas muito difícil mesmo manipular os números. Por exemplo, se alguém tentar inflar o lucro na DRE, o balanço patrimonial simplesmente não vai fechar. A conta não bate. Para ficar bem claro, olha só um exemplo prático dessa conexão.
O lucro ou prejuízo que aparece lá na DRE no final do ano, ele não fica solto. Ele vai direto para a conta de patrimônio líquido no balanço, aumentando ou diminuindo o valor que pertence aos donos. Viu só? Tudo se conversa. Ok, então, a gente já entendeu a estrutura, as conexões, mas e aí, na prática, como é que a gente usa o balanço para tirar conclusões de verdade sobre uma empresa? Vamos ver rapidinho algumas técnicas para fazer essa leitura. Bom, a partir do balanço, a gente consegue calcular uns indicadores que são chave. O capital circulante líquido, por exemplo, mostra se a empresa tem grana para pagar as contas do dia a dia. A análise vertical mostra o peso de cada conta no total. A análise horizontal compara as fotos de vários anos para ver a evolução. E o endividamento, claro, mede o risco, o quanto a empresa depende de dívidas para operar. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação. O patrimônio líquido mostra para a gente o valor contábil da empresa. Mas será que esse número da fotografia, muitas vezes baseado em custos antigos, reflete o valor real dela no mercado hoje, que depende da sua capacidade de gerar lucro no futuro? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Valeu, pessoal!